jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Olá, bom dia para você que está sintonizado na Rádio Universitária pela FM e também pela AM. Agora são 11 horas e 31 minutos e está entrando no ar o Fora da Curva, programa de entrevistas e de análise crítica da mídia. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de Comunicação Social lá na Universidade Federal de Pernambuco. E quem está comigo aqui no estúdio hoje é Ingrid Farias, ela é integrante da Rede de Feministas Antiproibicionistas e uma das organizadoras da Marcha da Maconha do Recife. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Bruno. Bom dia a todo mundo que está aí ouvindo a gente. Queria lembrar que a gente está transmitindo o programa ao vivo pela nossa página no Facebook. E se você acessar facebook.com/programa Fora da Curva ou facebook.com/99 Universitária, você também pode participar, mandando comentário, perguntas, dúvidas para a gente aqui no estúdio. E na semana passada a gente teve aqui no Recife a 10ª edição da Marcha da Maconha, que é na verdade um evento internacional, né? Acontece desde 1994 em diversas capitais do mundo e faz parte de um esforço para legalizar e regulamentar os diversos usos da cannabis, que pode ser recreativo, mas também medicinal, industrial, religioso. E por isso o Fora da Curva hoje começa com essa pergunta, né, para a nossa convidada: por que permitir o cultivo e a venda da maconha, Ingrid? Então, bom dia a todo mundo que está aí ouvindo, né? Acho que esse debate é um debate importantíssimo e é um debate da pauta do dia, né? A gente às vezes acha que dialogar sobre política de drogas e a reforma da política de drogas é algo que está subjetivo a um outro momento político e histórico. Mas o que a gente vivencia, o que a gente observa hoje é que existe uma urgência que a gente avance no debate da legalização, que a gente avance no debate do cultivo, porque o modelo proibicionista que hoje impede que a gente possa, né, fazer o cultivo e que a gente possa fazer esse uso, inclusive, sem ser criminalizado, é um modelo que, inclusive, tem impactado a vida das pessoas dentro das periferias, né? Então, assim, hoje, avançar no debate da legalização da maconha é não só avançar, né, no direito do usuário, no direito das pessoas que querem fazer o uso da maconha, querem fazer o cultivo da maconha, né? Avançar no debate, né, das pessoas que fazem uso medicinal dessa erva também, mas avançar também no fato de que hoje a política de drogas como está, ela impacta socialmente de forma muito direta na vida das pessoas dentro das periferias. Então, por isso é importante e é urgente que a gente avance com esse debate. E ainda aproveitando que aconteceu a marcha agora, como é que ela funciona? Ela tem um tema todo ano, né? Como é que foi esse ano? Então, na verdade, a Marcha da Maconha, ela começa aqui no Recife em 2007, né? E inicialmente não existia um tema, assim. Inicialmente a marcha, ela se reúne, assim como todos os lugares do Brasil, vai às ruas para pedir a legalização da maconha e principalmente a descriminalização dos usuários, né? Porque à época existia um aparato policial, como ainda existe, né? Para fazer a criminalização dessas pessoas. Então a marcha, ela começa com esse objetivo, mas a parte com o mudar dos anos e inclusive com o mudar da conjuntura política, né? Que a gente vivencia. Em 2012, 2011, mais ou menos, as marchas em todo o Brasil começam a dialogar que não é mais apenas pela maconha que se está nas ruas, né? É por entender que essa política de drogas é uma política que tem impactos sociais, né? Que tem impactos políticos, né? Por entender, inclusive, quem é que coordena e quem é que recebe o lucro desse modelo proibitivo. Então, a Marcha da Maconha, ela vai às ruas não só para dialogar a legalização da maconha, mas para entender que os impactos causados pela política proibicionista têm sido diferentes na vida das mulheres, na vida do povo negro, né, na vida das pessoas que precisam fazer uso medicinal. Então, a Marcha da Maconha hoje, ela é uma luta interseccional, é uma luta que dialoga nas ruas, não só a respeito da legalização das drogas, mas pelo fim de modelos proibitivos, pelo fim de modelos proibicionistas que condicionam nossas vidas, né? Entendi. Aproveitar para dar boas-vindas e bom dia também para o Cristóvão Gonçalves, né, que chegou agora. Ele é advogado, pesquisador de segurança pública e política de drogas do grupo Asa Branca de Criminologia. Ô Cristóvão, na sua análise, qual é a maior dificuldade que existe hoje do ponto de vista jurídico para se legalizar o cultivo, venda e uso da maconha? Bom, a gente tem alguns entraves jurídicos. O primeiro deles é um tipo penal que a gente conhece como tráfico de drogas. Então, embora a nova legislação, a Lei 11.343 de 2006, tenha tornado o tratamento penal do usuário fora do sistema de justiça tradicional, fora da pena de prisão, tendo tornado a possibilidade desse usuário não ser criminalizado do ponto de vista da pena de prisão, hoje nós temos ainda a perpetuação de um modelo proibicionista que continua criminalizando o tráfico de algumas substâncias. E aí, entre essas substâncias, nós vamos ter a maconha. Muito embora também a gente já tenha começado, no âmbito jurídico, a discutir isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal recebeu um recurso extraordinário discutindo a inconstitucionalidade da criminalização das drogas. E o Supremo já se posiciona de uma maneira francamente aberta para descriminalizar pelo menos a maconha. Entendi. E existe também uma questão maior, né, quando a gente fala de política de combate à droga, além do jurídico, no que diz respeito à maconha, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu estava lembrando que aqui em Pernambuco, o programa Pacto pela Vida, ele se comprometeu no começo a revisar a criminalidade ligada ao uso de determinadas drogas. E a gente está nesse momento de reflexão, se passaram 10 anos do Pacto pela Vida. Como é que isso se deu na prática? Bom, esse é um objeto de estudo de bastante interesse meu, fez parte da minha pesquisa de mestrado. O Pacto pela Vida entendeu que a principal causa dos homicídios, dos crimes violentos letais intencionais, era questões de transações ligadas às drogas. E aí esse Pacto pela Vida tentou criar metas para combater essa principal causa dos homicídios. E aí criou metas para combater a maconha. Entre essas metas, a gente conhece uma que é o ponto debelado, que basicamente remunera um policial por apreensão de maconha, quebrando o que a gente conhece como 40 bocas. E a gente também tem outras remunerações policiais que foram instituídas pelo Pacto pela Vida, como o chamado bônus crack, que lida especificamente com o problema do crack no território de Pernambuco. Essas remunerações do Pacto pela Vida têm alguns contornos complicados, já que elas dão estímulos policiais para que a polícia atue diante de determinadas drogas. E vira uma espécie de quando você tá naquele trabalho que tem cota do mês, né, pra cumprir, eu acho que tem gente que acaba dando uma forma de mostrar que cumpriu a cota pra... Na verdade, você tem um auto de prisão em flagrante e os policiais têm que cumprir autos de prisão em flagrante. Ou seja, eles têm metas por mês. E essas metas se relacionam justamente a essas drogas. Maconha, em relação aos pontos debelados, quando um policial derruba 40 bocas, em que se tem maconha, ele vai ter uma folga não remunerada. E aí a gente vai falar também da meta do bônus crack, que vai incidir diretamente no salário do policial militar. Se um policial militar tem uma grande apreensão de droga, um policial militar e um policial civil, melhor dizendo, ele vai ter uma remuneração salarial de R$1.000 a R$250 reais. E aí a gente vai ter um ranking de 150 policiais, civis e militares no estado de Pernambuco, que vão disputar por essa barganha, que vão disputar por essa meta. Isso é uma forma muito complicada de lidar com a segurança pública, já que a gente acaba muitas vezes empurrando um policial militar ou um policial civil para fora da legalidade para que ele tenha o seu próprio sustento, para que ele tenha uma remuneração financeira. E acho que um dos pontos mais polêmicos, né, em torno da maconha é o fato que ela é, de fato, muito menos nociva do que várias drogas que são consideradas lícitas, né, como o álcool e o cigarro de tabaco. E a mídia ela tem um papel importante na construção social dessa realidade, né, como a sociedade percebe isso. Queria saber, na opinião de vocês, não só os jornais, mas também novelas, outros produtos que a gente vê na televisão, eles têm feito uma abordagem mais responsável hoje em dia com relação tanto aos efeitos quanto ao uso da maconha? Acho que é até importante a gente abordar isso no momento que a gente vive uma novela trazendo à tona, né, trazendo ao centro do debate aí da história de uma mulher, né, aqui na novela das 9, uma novela de grande repercussão, onde uma mulher, ela vai assumir a boca de tráfico e ela vai, né, ser a grande chefe do tráfico, quando na verdade a gente sabe que essa não é a realidade, né, vivenciada pelas mulheres dentro do tráfico de drogas nas periferias brasileiras, né? Então, assim, o papel que a mídia tem cumprido hoje em relação à responsabilidade social, inclusive, com o debate da política de drogas, tem deixado muito a desejar. Acho que não só com a política de drogas, mas com várias outras questões também, né? Que a gente observa uma mídia tendenciosa, uma mídia que tem se aproveitado do discurso, né? Inclusive da produção de material, de alguns cientistas, de algumas pessoas que não dialogam com a política de drogas a partir do viés do respeito da subjetividade das pessoas que usam drogas, do respeito, né, à autonomia das pessoas que usam drogas, mas dialogam pelo viés da criminalização, da higienização social, da internação compulsória, né? Então, assim, a exploração da mídia em cima desses tipos de alternativa compulsórias, como tem acontecido, por exemplo, agora em São Paulo, onde as pessoas têm defendido internar as pessoas que estão na Cracolândia, ao invés de oferecer políticas públicas de sucesso, inclusive, como é o de Braços Abertos, né? O que a gente observa é que a mídia ela tem tendenciado um movimento cada vez mais criminalizante dessas pessoas e cada vez mais também irresponsável com a própria informação a respeito do uso da droga, né? Do efeito que essa droga traz, né? Dos malefícios, dos benefícios que essas drogas trazem, né? Então é
Então é muito importante que a gente possa alertar as pessoas que as fontes de mídias hoje, a respeito da política de drogas, elas não têm respondido à necessidade que a gente busca, né? Mas a gente acredita também que existem fontes de resistência que têm oferecido para essas pessoas o debate que tem sido produzido e o material que tem sido produzido em cima dessa política de drogas, através da redução de danos, através do cuidado, né? Através da assistência social, através das políticas públicas. Então é muito importante que a gente possa, mais uma vez, cobrar o papel da mídia, né? Cobrar o papel dessa produção de conhecimento, né? De forma responsável a respeito do uso e da relação com as drogas. Entendi. Tô, Cristóvão, você concorda? Bom, eu concordo com o Ingrid, com todas as posições que ela colocou, só que eu acho que a gente precisa pontuar uma coisa. A partir do momento que a gente discute drogas, como por exemplo a maconha, a gente precisa problematizar outras drogas, como é a questão do crack e a vulnerabilidade social que esse uso tem. Para que a gente não faça um debate que tenha um recorte limitado, um debate que se limite a um debate de classe média e que esqueça, na verdade, do principal usuário, do usuário que tem as consequências da vulnerabilidade no corpo e na alma agregado ao seu viver. E falei dessa construção relacionada ao efeito e o uso da maconha, né? Mas não é só disso também que a mídia trata, né? Mas também tem um reforço de certos estereótipos sociais, né? E aí a gente pode dizer que existe hoje um preconceito ao usuário de maconha com base nesses estereótipos que aparecem na novela, que aparecem nos jornais, né? nos programas policiais. Sem dúvida, né? A maior parte das novelas reproduzidas pela grande mídia sempre reverencia o usuário de drogas, né? A partir de um perfil vulnerável, a partir de um perfil de uma pessoa incapaz, né? De uma pessoa que não tem acesso à sua cidadania e não tem como garantir a sua cidadania, né? Então a gente lembra dos papéis históricos da Mel, né? No Clone, da Regininha, né? A gente lembra dos papéis históricos da Grazi Massafera agora há pouco, numa minissérie, né? Então assim, os papéis colocados, né? E atribuídos às pessoas que usam drogas são sempre os papéis estereotipados das pessoas que não têm capacidades, que não conseguem desenvolver, né, a sua vida, que não conseguem fazer esse uso associado a uma dinâmica social, inclusive. A gente sabe, a Fiocruz divulgou um estudo faz uns 4 anos mais ou menos, onde comprova que a maior parte das pessoas que faz uso de drogas não tem problema com o uso de drogas, né? E aí eu digo uso de drogas ilícitas, eu tô colocando. As pessoas associam o uso de drogas problemático sempre ao uso de crack, né? Mas os maiores problemas de uso de drogas que a gente tem no Brasil são relacionados ao álcool, né? Então o alcoolismo é um dos maiores problemas que a gente tem hoje de uso de drogas, né? E a gente não dialoga sobre esse problema, essas questões de drogas lícitas, né? O que a gente observa sempre é uma exposição das pessoas que estão fazendo o uso de drogas ilícitas, né? E uma demonização dessas pessoas, porque a demonização dessas pessoas exige a higienização dessas pessoas da sociedade, né? Então criado um perfil, um estereótipo social, né? Demonizado, e a partir da criação desse pânico moral dessa pessoa, né? É que se higieniza essa pessoa, né? E você falou isso, né, de ter essa demonização desse estereótipo, ao mesmo tempo que a gente chega a ter uma certa romantização do alcoolismo, né, do viciado em álcool. Não só romantização, mas exploração, né? Porque assim, o uso do álcool, ele é baseado na exploração de quê? Os comerciais do álcool é baseado na exploração de quem? Né? De que corpos que são explorados ali a partir daquele espaço, né? Quando a gente vê o caso da menina que foi estuprada no Rio de Janeiro por 32 rapazes, ela foi atribuída ao quê? O fato dela ter sido estuprada, né? Foi atribuída ao fato de que esses 32 jovens têm uma cultura machista, né? Que acreditam que aquele corpo lhes pertence, ou é o fato de que essa menina estava usando drogas dentro da periferia, né? Então assim, esses pesos e essas medidas são colocadas sempre em diversos espaços. Como também existe a romantização da própria cocaína, né? A gente tem um senador que faz uso de cocaína, né? Que não é segredo para ninguém no Brasil isso. Inclusive é piada dentro dos seus próprios dos pares dele, né? Dentro dos pares deles, né? E o que a gente observa é que não existe nenhum diálogo sobre isso, né? Nunca fosse falado aí sobre o julgamento dos Perrella e o helicóptero de cocaína, né? Então assim, a romantização e a demonização, ela vem a partir de um perfil, né, de classe e um perfil de raça, né? É muito específico a forma como a mídia e como as pessoas veem o uso de drogas em determinados espaços sociais. A gente está com um depoimento aqui de Aline Guimarães, que é enfermeira, né, comentando sobre essa recente inclusão da Anvisa da cannabis como planta medicinal. Vamos ouvir. A inclusão da planta na relação não significa a liberação do uso, plantio e comercialização da cannabis ou de produtos derivados para fins terapêuticos. Contudo, é a primeira vez que o órgão reconhece a planta da maconha in natura como contendo propriedades terapêuticas. Essa medida
ela facilita a importação de medicamentos que contenham substâncias presentes na cannabis sativa e pode facilitar o registro de novos medicamentos à base de maconha. Além de facilitar pesquisas clínicas, de acordo com essa nova medida, né? Isso não muda o fato da proibição, né? Mas é um grande avanço na perspectiva do acesso à saúde, porque favorece meios para a produção, distribuição e consumo para fins terapêuticos. Ótimo. Vocês acham que essa inclusão feita pela Anvisa pode ter um impacto na liberação do cultivo e do uso da maconha numa escala maior? Né? Quais seriam os próximos passos? A Anvisa regulamenta isso no âmbito administrativo. Então, a Anvisa cuida desses processos de regulamentação. Da última vez que eu consultei, a gente tinha por volta de 1.700 pedidos e a Anvisa já tinha autorizado 1.400. Essa inclusão formal da maconha medicinal, da maconha como erva medicinal pela Anvisa, traz mais força ao debate da legalização da erva e da utilização dessa erva no sentido medicinal. Essa também é uma forma de avançar num dos debates que tem sido propostos há algum tempo no Brasil pelas marchas e movimentos políticos pela legalização. A gente tem inclusive uma pergunta de um ouvinte aqui relacionada a isso, né? Ele perguntou qual é a possibilidade do cultivo de maconha ou compra para fins medicinais a pessoas com Parkinson. É possível pedir ajuda pelo judiciário? Na verdade, antes de pedir ajuda para o judiciário, a gente tem que fazer um pedido formal, um pedido administrativo. Esse pedido formal e o pedido administrativo conta, antes de tudo, com uma prescrição médica de um médico habilitado, de um neurocientista, de alguém que tenha competência para receituar e prescrever os efeitos do uso medicinal da erva no caso da doença receituada. E aí a gente vai ter primeiro um pedido formal sendo feito no âmbito administrativo à Anvisa e, em algum caso de negativa injustificada, a gente pode recorrer ao judiciário para que venha intervir nessa situação. Entendi. Ô Cristóvão, e existe hoje algum modelo de política de drogas já em execução que seria interessante para Pernambuco ou para o Brasil? Você fala num ponto de vista internacional? Ou mesmo de outros estados, ou internacional, enfim. Bom, eu acho que uma forma, assim, se a gente vai discutir o território de Pernambuco, é a gente tentar refundar e fortalecer as políticas de redução de dano sem que a gente tenha que dar um incremento da atividade policial e que a gente tenha que incentivar financeiramente a polícia para correr atrás de droga. Então é preciso que a gente venha fortalecer a assistência social, o serviço de psicologia, os serviços de amparo a esse usuário vulnerável e dependente. Então, acho que partindo do território de Pernambuco, a gente tem situações muito particulares. A gente está aqui na TVU. Quando eu desci, eu olhei para o outro lado. Então, a gente está de um lado de uma área de conflito. A gente está de uma área de conflito de uso, prostituição e muita vulnerabilidade, que é justamente a ponte do Limoeiro, essa que está aqui na nossa frente. Sim. Então, a gente precisa olhar para algumas áreas que estão na capital pernambucana e no território de Pernambuco e passar a tratar essas áreas sem a área de beligerância policial ou área de atuação policial. A gente precisa olhar para essas áreas como elas merecem, com psicologia, com amparo social, com assistência social e, sobretudo, com um trato de saúde. Eu acho que é importante a gente entender assim, existem vários modelos de política de drogas em todo o mundo, né? E aí se adequar ao modelo de política de drogas que tem acontecido em vários lugares do mundo ao Brasil é entender que a gente tem subjetividades diferenciadas, né? O Brasil é um país enorme territorialmente, com culturas, né, totalmente diferentes. O que acontece aqui em Pernambuco não é pensado nunca em acontecer lá no Amazonas. Então assim, é importante que a gente pense as subjetividades desse país, né? E a sua ampliação do processo. Mas assim, o quanto a política de drogas que existe hoje no Brasil, né, relacionada à política de cuidado, aos programas de redução de danos, a exemplo do Braços Abertos, a exemplo do programa Atitude, a exemplo do Corra pro Abraço na Bahia. Então são programas que têm dado resultado em relação ao cuidado do uso de drogas, né? É importante que a gente pense que esses modelos de cuidado são os modelos que a gente precisa se basear para construir essa política de drogas que a gente quer fazer aqui no Brasil, né? E entender que a política de drogas hoje do país é uma política de drogas baseada no racismo, né? Sim. A polícia hoje brasileira, ela tem autorização do Estado para entrar dentro das periferias brasileiras e matar as pessoas, né? E isso sem responder, isso sem, né, considerar que em Pernambuco a gente já matou mais de 2.100 pessoas até o mês de maio, né? Isso é um número que reflete exatamente no modelo proibicionista de política de drogas, né? Então qualquer modelo de política de drogas precisa ser pensado centralmente pelo cuidado, políticas públicas de cuidado, mas também políticas públicas de reparação para essa população. Sim, a gente inclusive está com um depoimento aqui do Fernando Ribamar que fala justamente sobre isso, né? Sobre essa relação
esse fator mais social e de classe na guerra contra as drogas. Vamos ouvir aqui. Ó. Bom dia, meu nome é Fernando Ribamar, eu sou servidor público e eu defendo que a maconha seja legalizada por vários motivos. Primeiramente, para que nós possamos dar fim a essa guerra contra as drogas, que na verdade é uma guerra contra a população negra e periférica, né, que vem matando a juventude negra, que vem encarcerando as mulheres e que causa, na verdade, transtornos e insegurança a toda a sociedade. Essas relações violentas ligadas ao comércio das drogas se devem exclusivamente à ilegalidade. Nós não vemos esse tipo de situação com relação ao comércio das drogas lícitas. Um dono de bar não mata um cliente que está devendo uma conta. Um dono de uma boca pode fazer isso. Além disso, a gente tem que também pensar no quanto isso poderia impactar positivamente a sociedade, tanto no que se refere ao desencarceramento de milhares de pessoas, a redução dos níveis de violência nas cidades, como também no aporte financeiro e econômico dessa legalização. Pois é, institucionalmente, a guerra contra as drogas, ela sempre tem um pouco desse discurso em busca da moral e do bom costume, né? E eu queria saber se vocês concordam com essa opinião do Fernando Ribamar, né? A política de drogas, a gente pode dizer que ela é, na prática, uma política de criminalização do pobre? Ela não só é uma política de criminalização do pobre, como de alguns outros setores vulneráveis, como, por exemplo, a população negra. A criminalização da maconha, eu relembro aqui, ela não é algo tão recente. Então, ela remonta a uma lei, que é a Lei 4451, do ano de 64, que foi uma lei que incluiu o verbo plantar dentro do antigo artigo 281, que hoje até foi revogado. Então, veja, a criminalização da maconha no Brasil, legislativamente falando, esteve atrelada ao ano de 64 e uma lei que veio do ano de 64. Acho que essa informação já responde boa parte dos nossos questionamentos. E se a gente olhar ainda mais para trás, na história da criminalização da maconha no Brasil, nós vamos ver que a maconha passa a ser rejeitada, estigmatizada, antes de entrar como crime propriamente dito, a partir do momento que a gente associa o cultivo da maconha com grupos como, por exemplo, os grupos negros, a prática de capoeira, a prática do exercício de religiões de matriz africana e uma cultura que sempre foi uma cultura relegada ao ostracismo, relegada à exclusão social. E vocês comentaram desse incidente, né, recente que a gente acompanhou agora lá em São Paulo, que foi essa ação trágica da prefeitura nessa região da Cracolândia, né, que ficou batizada popularmente como Cracolândia, que é uma expressão que a gente acaba usando não só para resumir, mas também como se fosse uma certa relação de causa para diversos problemas que estão relacionados ao abandono social, né, a falta de política relacionada ao abandono social. Vocês acham que isso também acontece aqui em Pernambuco, que a gente tem uma falta de política relacionada ao abandono social, que muitas vezes a consequência disso é atrelada diretamente porque eles são usuários de drogas e não são carentes de outros tipos de política? Sem dúvida, assim, o uso de drogas, ele atenua os contextos de violação de direitos, né? Então, essas pessoas que estão, por exemplo, aqui do lado da Rádio Universitária, na Ponte do Limoeiro, elas não estão lá apenas porque fazem uso de drogas. Elas estão lá porque elas não tiveram, historicamente, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à moradia, acesso a políticas públicas, né, de educação. Então, é muito importante que a gente pense que se a gente, por exemplo, hoje, vem aqui na Ponte do Limoeiro e tira o crack daí, a gente não vai... Essas pessoas não vão deixar de sentir fome, não vão deixar de sentir... Né, ter necessidade de morar, de ir ao banheiro, de tomar um banho. Então, assim, é muito importante a gente pensar como é que a gente vai dialogar a partir da subjetividade dessas pessoas, né? A guerra às drogas, ela também cria um ambiente de perseguição a esse povo pobre e negro dentro das periferias, né? E aí o tráfico de drogas, muitas vezes, dentro dessas periferias, cumpre funções sociais, funções organizativas, né? Então, assim, pensar, por exemplo, o modelo de legalização é pensar que os impactos vão ser diminuídos porque você vai poder dialogar sobre isso dentro das políticas públicas. Se você vai hoje no clínico geral e você diz que fuma maconha, ele fica louco, ele fica
passado, né? Fica estatalado, certo? Então você tem que parar de fumar maconha. Não, mas veja, eu não quero parar de fumar maconha. Eu disse isso pro meu médico. Eu fui num clínico, eu disse pra ele, olha, tô tendo um problema com pigarro e tal, eu não quero parar de fumar maconha. Eu queria pensar como é que a gente reduz esse dano. Não reduz o dano parando de fumar maconha. Né? Então, assim, o quanto também esses ambientes, os profissionais de saúde, as políticas públicas não estão preparados para lidar com as pessoas que usam drogas. Os próprios serviços de atendimento das pessoas que usam drogas, às vezes, não estão preparados para lidar com a subjetividade dessas pessoas. Né? Eu fui trabalhadora do programa Atitude e o que a gente observa no dia a dia é que existe uma dificuldade do trato, né? Porque essas pessoas não estão só relacionadas ao uso dessas drogas, está relacionada ao histórico de violação de direito que elas sofreram a vida inteira, né? Então o que está acontecendo hoje em São Paulo com o programa Braços Abertos e a Cracolândia é fascismo daquele governo, né? É importante que a gente determine aqui não como sendo uma escolha política de acabar um programa, é uma escolha política de exterminar uma parte da sociedade, uma parte, né, ali que incomoda essas pessoas, que incomoda esses poderes. Então é importante que a gente sempre pense que esses modelos excludórios, esses modelos moralistas e controladores são os modelos estabelecidos para controlar uma parte da sociedade, né? E aí também não se iludam todas e todas que estão nos ouvindo, todas nós também somos controladas pelo sistema, né, que aí está estabelecido. Usemos ou não drogas, né? A gente tem recebido muita provocação aqui dos ouvintes, né, que tem questionado o caso daqui de Pernambuco, né, perguntando o pacto pela vida de quem, né? Mas infelizmente o nosso tempo de hoje já está encerrando. Né, queria agradecer a participação do Cristóvão e de Ingrid. Lembrar, a gente também teve a participação especial hoje de Leon aqui no estúdio. E também queria agradecer a audiência de todo mundo que nos acompanhou na Universitária AM e FM e também pelo Facebook. O programa hoje ele teve produção de Ed Rodrigues e trabalhos técnicos de Chico Rocha. E a gente teve Milena Oliveira e André Medeiros na equipe de redes sociais desta sexta-feira. E a apresentação minha, né, Bruno Nogueira. O Fora da Curva, ele é uma realização do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, com apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. E é fruto de uma parceria com a agência Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Coletivo Terral. O programa volta na próxima semana, sempre às 11h30. Na segunda-feira, a Adriana Santana vai estar aqui com vocês, falando sobre os direitos da comunidade LGBT. E você pode participar mandando sempre perguntas e comentários em nossas redes sociais. A gente conta sempre com essa participação de vocês. Até lá, um abraço e um ótimo fim de semana para todos e para todas. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h58.